Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Meu nome é Márcio, eu vou mostrar meu quebra-cabeça. Heal the world, make it a better place. Então, nessa letra, ele está falando assim: cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Para você, para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo. Se você se importa o suficiente com os que vivem, faça dele um lugar melhor. Para você e para mim. Olha a dimensão dessas letras do Michael Jackson. E por que eu tô falando dessa música? Por que eu tô tocando essa música hoje, né? Essa semana eu assisti o filme do Michael. E foi uma reação dúbia. Eu fiquei em dúvida do que eu senti em relação ao filme. Porque teve momentos que eu achei chato, nossa, até bocejei e tal. E teve outros momentos que eu me empolgava de um jeito que eu me emocionei em alguns momentos, assim, de chorar e de estar grato de estar vendo aquele filme. E quando eu saí do filme, eu fico pensando, que nota que eu dou para esse filme? Uma avaliação minha, pessoal, né? E eu fiquei em dúvida, né? E depois, quando eu vou ver a opinião geral, isso ficou nítido nas avaliações. Isso aqui um parâmetro, né, de quem acompanha cinema. E naquele momento, os críticos, os entendidos de cinema, deram 39% de aprovação e o público em geral 97%. Então, é muito diferente. E por que a diferença, né, de um filme... Você vê que a questão não é o filme é neutro, mas por que tem uma diferença de opinião entre esses dois públicos, né? E aí no dia seguinte, por isso que eu falo que é um quebra-cabeça. E quando eu falo quebra-cabeça é isso, porque de acordo com as minhas experiências, é a minha lente que eu interpreto, né? E nesse período surgem peças desse quebra-cabeça que ampliam muito a perspectiva, né? E no dia seguinte, ao ver o filme, me apareceu essa pessoa, essa mulher. Fiquei sabendo dessa mulher, doutora Jill Bolte Taylor. E ela fez uma palestra no TED Talks, que é uma das palestras mais vistas da história, assim, do TED. E ela explicou exatamente o que eu estava sentindo. Não por causa do filme do Michael, né? Porque ela fez a palestra muito antes. Mas a explicação dela fez todo sentido. Então o resumo é que ela era uma neuroanatomista, professora de medicina de Harvard. Então ela era uma especialista em cérebro e dava aula de anatomia para os alunos de medicina em Harvard. E bem naquele momento ela tem um AVC, tem um derrame, tem um derrame. E por ela ser uma estudiosa do cérebro, ela sabia exatamente o que estava acontecendo. E ela teve uma dor, ela acordou, teve uma dor atrás do olho, do lado esquerdo. E ela começou a fazer as atividades de rotina dela, então ela subiu na bicicleta ergométrica, mas ela percebeu, ela tem uma percepção do corpo diferente. E a dor não passava, ela foi tomar um banho e no banho a sensação de corpo era diferente, a sensação de dor, ela começou a ficar cansada com uma fraqueza. E ela se deu conta que estava tendo um derrame. E ela falou, uau, que fascinante, eu tô tendo um derrame, então eu vou ter uma experiência
Não pela teoria, mas eu sendo objeto de estudo. E ela estava tendo um derrame no hemisfério esquerdo dela. E aí a sensação dela era de expansão. Era como se ela não. E ela sabia que estava tendo derrame, mas ela não estava desesperada. Na verdade, ela estava num estado de euforia. Como ter uma euforia sabendo que ela estava tendo um derrame? E ela procurou é, fazer uma ligação. Só que a parte do hemisfério esquerdo é justamente que trata da parte da lógica, da linguagem. Então ela não conseguia. Ela não se lembrava mais dos números, nem das letras. Ela não conseguia mais é, ligar para alguém, porque ela não sabia mais os números. Então ela ficou procurando um cartão de visitas, que ela tinha uma pilha de cartões de visitas, ela não conseguia identificar. Em algum momento, ela fala que depois de 45 minutos ela conseguiu identificar o cartão, mas ela não sabia entender os números. Então ela fazia uma associação do símbolo que estava no cartão com o número que estava no telefone. É incrível, vocês têm que ouvir essa aula. E quando ela conseguiu completar a ligação depois de um tempo, quando ela tentou falar, só que ela não tinha mais palavras, então era como se ela estivesse falando como se fosse um cachorro, porque ela não sabia mais é, eu não sabia mais palavras e números e nada, não conseguia falar aquilo. E da mesma maneira, quando ela ouvia o telefone, ela também não conseguia entender. Ela fala que era até como se fosse um Golden Retriever falando, um cachorro. Era como se fosse um cachorro falando no telefone. Porque ela não sabia mais a percepção de números, palavras e tal. Mas a sensação que ela descreve é de uma euforia, é de um êxtase. Ela descreve até um nirvana, ela fala que ela encontrou o nirvana. Porque quando você, no caso dela, ela não estava mais com o hemisfério esquerdo ativo, ela trabalhava só com o direito, e o hemisfério direito, ele dá essa sensação de plenitude e de unicidade. Eu vou deixar ela falar num outro vídeo aqui, que ela explica um pouco melhor do que eu. Além do vídeo do TED e todos os outros que ela tem, mas aqui tem um trechinho que ela vai explicar melhor, isso que eu estou tentando explicar. Because the two hemispheres have completely different value structures. The left hemisphere, where me, the ego, I am Jill Bolte Taylor. I'm a neuroanatomist. I'm an author, blah, blah, blah. Here's my phone number. Here's my details. That's all in my left hemisphere. So it's a perception around me where I, the individual, am the center of my own universe. But in the right hemisphere, I don't have that perception of where I begin and end. I don't have Jill Bolte Taylor and all of her details. All I have is the experience of the present moment without the right, wrong, good, bad definition of that other hemisphere. So I was in agreement that I would sacrifice as enough of as little as possible of the right experience to become and to regrow, redevelop, rewire the left hemisphere, but I would not let the left hemisphere become dominant again. So I actually spend most of my time very fluid with my schedule, very open to experiential. I still do my art. I still do my music. Everybody calls me a pig pen. I'm a mess. I'm being creative and whatever. But then, I have this wonderful skill set that got me here on time. Right. So I regained that function, but that's not my dominant me anymore. That is in service to my bigger picture experience of being a part of the whole and knowing that I am connected to all that is, and I am a part of humanity, and what I want to serve is the bigger picture of humanity, not me, the individual. Why, telling that is human nature. Why does he do me that way? If they say why, telling that is human nature. Why
natureza humana. Então, isso que ela está explicando é a natureza humana. Nós somos esses dois hemisférios. Só que ela, nessas várias entrevistas que ela tem passado, ela fala que a gente, como sociedade, a gente foi educado a priorizar. A gente hierarquizou o hemisfério esquerdo como se fosse como se só ele importa, né? Então, nessa música, talvez, quando ele fala, por que ele faz isso comigo? Porque ele age pelo hemisfério esquerdo só. E em outro vídeo eu já comentei desses dois personagens, que é o Charles Darwin e o Russell Wallace. Os dois, eles são os co-criadores da teoria da evolução. Eles são contemporâneos e os dois chegaram de maneiras independentes, separadas, nas mesmas conclusões. Só que a maneira que foi divulgado entre os dois foi diferente. O Darwin é o que a gente é a única pessoa que a gente tem como referência, né? Ele defende que a lei do mais forte, né? Então é o mais forte que sobrevive. E o Russell Wallace, que a gente nunca ouviu falar, ele fala que a evolução aconteceu por cooperação. Porque a comunidade se junta e é junto que eles se fortalecem e sobrevivem. Quer dizer que as duas teorias são diametralmente opostas na maneira de se pensar. E como só a de Darwin ficou divulgada, o mais forte sobrevive, essa é a sociedade, essa é a humanidade que a gente vive hoje, que prioriza exatamente o hemisfério esquerdo, que é justamente onde está o ego, o eu, a separação. E o hemisfério direito é é o nós, é a visão de eu sou parte de tudo. Então, olha esse mapa. Essa é uma divisão de hemisfério esquerdo, onde a gente vê a separação, né? Mas, na real, na real, não tem separações, né? As separações somos nós que criamos essas separações, né? Essas rivalidades, esses países diferentes e religiões, porque, em essência, nós somos todos iguais, né? Isso ficou mais evidente para mim quando eu li A Vida Secreta das Árvores, e que você entende que elas se comunicam, elas se conversam, as árvores se conversam através de uma internet subterrânea, micélio. Incrível, incrível. Elas conversam, elas se entendem. É impressionante. E o outro livro que eu li é o 10% Humano, quando você entende que só 10% do meu corpo tem meu DNA. Porque 90%, ele fala assim, a autora fala que para cada célula com meu DNA, tem 9 que não tem meu DNA, que é bactérias e vírus e fungos e tal, que coabitam comigo. Eu sou um ecossistema. Eu sou um todo, eu não estou sozinho, eu sou vários, eu sou um mundo. Eu sou um mundo para essa galera. Eu sou nós, que é a mesma ideia do filme Avatar. Quando você olha Avatar, a conexão que esses avatares têm com o planeta é incrível. Você ver aquele filme e você vê como que eles se conectam. Como que eles literalmente se conectam. Eles se conectam pelo cabelo, né? Que eles, como se fosse criam um emaranhado entre o cabelo deles e algum animal. É impressionante. E a gente meio que perdeu essa ideia por causa da predominância do hemisfério esquerdo.
Olha quem vai falar agora é um tal de Neil deGrasse. Neil deGrasse? Neil deGrasse Tyson é um astrofísico, escritor e divulgador científico americano. Ele é um grande cara que fala sobre os astros e tal, né? Então, olha só o que ele fala. Recognize that the very molecules that make up your body, the atoms that construct the molecules, are traceable to the crucibles that were once the centers of high-mass stars, that exploded their chemically enriched guts into the galaxy, enriching pristine gas clouds with the chemistry of life, so that we're all connected to each other biologically, to the Earth chemically, and to the rest of the universe atomically. That's kind of cool. That makes me smile. And I actually feel quite large at the end of that. It's not that we are better than the universe, we're part of the universe. We're in the universe and the universe is in us. Você entendeu? Olha quem vai falar agora. Carl Sagan. Carl Sagan era um cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico, escritor, divulgador científico. Escreveu mais de 20 livros. É autor de mais de 600 publicações científicas. Quer dizer, ele não é pouca coisa, entende? Olha o que ele fala. The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. On this shore, we've learned most of what we know. Recently, we've waded a little way out, maybe ankle deep, and the water seems inviting. Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And we can't, because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. Esse é o hemisfério direito. Esse hemisfério direito, somos todos um só, está tudo conectado. Olha essa imagem. Imagina quando a gente realmente entender que a gente está mergulhado num aquário, que os meus sentidos visuais não captam, mas é um mundo de frequências e ondas e que todo mundo conversa. Todo mundo conversa, tudo à minha volta tá me mandando um sinal, uma mensagem. Tem um escritor americano, chama Yeats, e a frase dele eu não encontrei em português. Mas a frase é: como que nós podemos distinguir o dançarino da dança? É quando a gente fica tão imerso que a gente não tá mais separado. A gente já é a mesma coisa. É quando a gente realmente se dá conta de que somos todos um. Esse quadro é de um pintor que chama Escher. E eu sou fascinado por esse pintor. Ele tem umas obras que são absurdas. Como que o cara pinta isso? Mas olha essa imagem. O que você enxerga?
Você tá enxergando os morcegos aí? Mas você tá enxergando os anjos ou não? Presta atenção. Então tá tudo junto. É tudo uma coisa só, tá tudo misturado. Tudo faz parte da mesma obra. Não tem como separar. É um conjunto só. E para juntar mais uma peça desse meu quebra-cabeça, eu acabei de reler esse livro que chama Siddhartha, do Hermann Hesse. Só para vocês terem uma ideia do impacto desse livro para mim, é a segunda vez que eu leio. Num espaço de... Eu terminei de ler e em menos de um mês eu falei, eu vou ter que ler esse livro de novo. Eu já li 2 vezes agora esse Hermann Hesse, esse Siddhartha, de tão impactante que foi para mim. E basicamente o livro, assim, conta a história de um cara que chama Siddhartha, que ele era um Brahmane. Brahmane é como se fosse um detentor da sabedoria lá na Índia. É como se fosse um sábio, né? Ele nasceu numa família de pensadores, de filósofos, né? Só que, por mais que ele estivesse rodeado desses pensadores e tivesse acesso a todo esse conhecimento, ele não estava satisfeito. Então ele continuou à procura. Ele saiu de casa contra a vontade do pai e procurou outros mestres, que eram os samanas, e aí ele ficou mais uns 3 anos com esse pessoal. Ele falou, não tem mais o que eu aprender aqui. Aí ele ficou sabendo de um Buda, foi atrás, falou, putz, não é isso também. E ele mergulhou no mundo para experimentar o que era o mundo também, e ele se empanturrou desse mundo de festas, e ganhou dinheiro e mulheres e bebida e comida e tal, e chegou uma hora que ele se saturou, e aí ele abandona tudo, e ele estava perdido, e ele encontra um balseiro, e com esse balseiro ele começa a trabalhar junto com esse balseiro, ajudando as pessoas fazerem travessias de uma borda a outra de um rio. E convivendo com esse balseiro, o balseiro, ele não estudou nada, mas o maior professor dele era o rio. E aí o Siddhartha aprendeu a ouvir o rio também. E o rio se tornou o maior professor do Siddhartha. Mas a imagem que eu queria te falar era do balseiro, porque o Siddhartha depois se tornou esse balseiro, porque o primeiro morreu, o Vasudeva morreu, e o Siddhartha se tornou um balseiro, de fazer as pessoas fazerem a travessia de uma margem a outra do rio. Ah, Márcio, o que tem isso a ver? Porque entre os hemisférios tem uma ponte também que chama corpo caloso, que é o que faz a união desses hemisférios, é onde se tem como se fosse uma ponte de comunicação. E eu sei hoje, depois disso que eu tô vendo, que cada vez mais tá mais claro para mim que o meu trabalho é ser esse balseiro nos meus tratamentos. Eu quero ajudar as pessoas a atravessarem essa margem, a encontrarem o outro hemisfério, o hemisfério direito delas também. Porque todo o sofrimento, toda a ideia de passado e futuro, todos os traumas estão armazenados nesse hemisfério esquerdo. É o personagem, né? O eu. E quando a pessoa consegue entender que não é só esse lado do cérebro, quando a pessoa consegue ser o todo e começar a associar o hemisfério direito, e entender que estamos unidos e tá tudo conectado. Quando a pessoa conseguir fazer essa transição, eu quero ajudar as pessoas a fazerem atravessar esse rio.
de chegar no hemisfério direito também. Sabe o que é interessante? Eu comentei num outro vídeo também sobre em 2025, dois filmes brasileiros, quer dizer, na verdade um filme brasileiro ficou muito famoso, porque concorreu ao Oscar e tal. E tem um outro filme brasileiro que também surgiu no mesmo ano que ninguém quase comentou nada. Quase comentou nada. Um é o Agente Secreto e o outro é o Filho de Mil Homens. Eu achei fascinante porque cada um tá falando com um hemisfério. O Agente Secreto com certeza é hemisfério esquerdo. E o Filho de Mil Homens, meu Deus, como eu tenho coisa pra falar desse filme. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse filme, que eu cada vez mais eu sou fascinado com tanta mensagem que ele tem. Mas olha a imagem de divulgação dos filmes como é exatamente. Um é o hemisfério esquerdo, no orelhão, e o outro é o hemisfério direito, numa concha. Não poderia ser mais clara essa imagem. Então, outra coisa que eu me toquei. Eu amo livro, né? Eu amo livro. Então, assim. Só que o interessante é que eu amo sebo. Eu amo sebo. Eu adoro. Esse é um dos sebos que eu mais visito. Eu adoro. Esse senhor é sensacional. E eu vou em livraria também, mas a livraria para mim não tem o mesmo encanto que eu tenho no sebo. E agora eu entendi por quê, por causa dessa explicação também. Porque o sebo, aqueles livros, eles têm história. Lá tem uma história, eu sinto. Que cada livro que está lá, que passou por mãos, que passou por emoções, os livros que estão lá, eles têm história. Ela fez pessoas sorrirem ou chorarem ou se emocionarem de alguma maneira. Os livros da livraria não, os livros da livraria tão sem emoção, né? Lógico que de vez em quando eu compro livro zero também, porque alguns eu vou num sebo sem saber se eu vou encontrar, mas eu também não vou com essa expectativa, porque eu vou lá justamente para garimpar. E lá eu tô cercado eu sei de raridades. E eu já encontrei realmente coisas incríveis no sebo. Isso que me fascina. Eu vou num sebo como se fosse um Indiana Jones, assim, em procura de um tesouro. E agora eu sei que vai ter um livro que vai estar vibrando, que vai estar me chamando, que vai ser um imã para mim, que eu vou encontrar o livro que eu quero ler. E é isso que o sebo traz. O sebo para mim é o hemisfério direito. A livraria é o hemisfério esquerdo. Seria uma analogia. E agora voltando ao filme, porque toda essa história, voltando ao Michael Jackson, ao filme, porque tem momentos da história do filme que eu tô total no meu hemisfério esquerdo, julgando o roteiro, julgando a interpretação, por que não contou mais detalhe aqui, eu tô julgando, eu tô separado, eu queria que fosse do meu jeito. Mas tem horas que mostra o show do Michael, principalmente quando mostra os momentos de show em estádio. Meu, aquilo só de lembrar eu me emociono, porque a música do Michael é histórica e eu vivi essa história. E naquele momento não tem julgamento, eu tô imerso, eu tô lá, naquele estádio. Eu tô vendo aquele Michael, é como se eu estivesse vivendo aquele momento de novo, e aquilo me traz uma emoção. E aí lá eu tô total hemisfério direito. Total. E aí, por isso que complementa todas essas informações, porque isso me fez cada vez mais prestar atenção no meu dia a dia. Se eu estou tendo um pensamento de separação, hemisfério esquerdo,
ou se eu tô me sentindo agradecido e conectado com tudo e com todos. E essa é a minha jornada que ficou mais evidente, né, com o filme e com essa doutora Jill. E para completar, mais uma música do Michael. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and no message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. Eu estou começando com o Homem do Espelho. Eu estou pedindo para que ele mude de atitude, então, Márcia. Conecta. E nenhuma mensagem poderia ser mais clara. Se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e depois faça essa mudança. Não precisa falar mais nada, né? Obrigado, Michael, por ter deixado essa mensagem. E esse é o meu quebra-cabeça de hoje. E caso você tenha se lembrado de alguma coisa que você queira complementar, seja mais uma música, seja mais um filme, seja mais um livro, me fala. Eu tô super curioso de saber o que você tem para contribuir. A gente tá junto, lembra?